Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Graças te damos, porque, Senhor Deus, tu aprove a ti, ó Deus, nos mostrar, ó Deus, o mistério do teu reino, Pai. E a tua salvação, ó Pai, alcançou a cada um de nós aqui, Senhor Deus. Abençoa ricamente a cada um. Prepara nossos corações, ó Deus, para ouvir a tua palavra. E quero continuar fazendo diferença em nossas vidas, ó Deus. São bênçãos assim que nós te pedimos e agradecemos. Em nome e pela graça de Jesus. Amém. Está com problema ali, então o nosso show. Tudo bem. Irmãos, é interessante a imagem do semeador. O semeador, ele era alguém que andava com uma bolsa do lado cheia de semente. Então ele ia no campo e ele jogava aquela semente o mais longe que podia, no formato de árvore, para poder alcançar, né, todo o campo. E ele saía para fazer a sua plantação. Então Jesus ele se apropria das parábolas para que os fariseus não a compreendessem, já que eles deliberadamente rejeitaram a Jesus, que era a própria palavra. A partir desse momento, Jesus trata todos os seus ensinamentos por parábolas, a fim de que eles, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Mateus 13 e 13. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem compreender os ensinamentos de Jesus, o que Ele quer nos passar. Assim, as parábolas, elas têm duas funções, como eu disse: uma de esclarecer e outra de complicar a vida daqueles que não querem ouvir. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim aprove a ti. Então, desde a época de Jesus, Deus esclareceu as coisas aos pequeninos, aqueles que eram humildes, que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ele conta essa parábola logo após ter curado um endemoniado, um jovem endemoniado que era surdo e mudo. E ele faz esse milagre e todo mundo fica admirado. Entretanto, os fariseus zombam, duvidando dele, e dizem que ele fez aquele milagre por Beelzebul, ou seja, pelo pai dos demônios. Essa é a maior das blasfêmias que possa haver. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você relegar o milagre do Espírito Santo de Deus ao diabo. Essa é a rejeição maior que pode acontecer. E a partir daí, então, Jesus, ele não revela mais nada aos fariseus. Trata tudo em parábolas. E nós vamos conhecer um pouco dela agora. De fato, essa era a intenção de Jesus, haja visto sua advertência ao final da sua primeira parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, queridos, preste bastante atenção, ouça bem as palavras de Jesus para nossas vidas. Medite dia e noite, como diz lá o Salmo, né? Sobre a palavra do Senhor, porque não tem nada mais importante na nossa vida do que ler, ouvir e entender e praticar as palavras de Deus. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto no caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1, e dizendo ele essas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu disse, a figura do semeador ali, ele lançava a sua semente no marco, e a semente então caía no campo arado. Mas, como ele tinha que jogar essa semente em todo o campo, o que acontecia? Quando ele chegava na beira do campo, ele jogava a semente e algumas caíam fora do terreno arado,
cidades de terras compridas e estreitas, separadas apenas por trilhas, que era o caminho por onde eles passavam. E essas trilhas, como não eram aguadas, elas ressecavam-se pelo calor do sol, e as pessoas passando ali tornava-se uma terra batida, seca, dura, que nem concreto, né? Então, as sementes que caíam ali não penetravam o solo, não tinha como penetrar. Então, vinham os pássaros e comiam essas sementes. E nós temos então nessa palavra 4 tipos de solos. O solo que caiu à beira do caminho, que é a terra batida, como eu disse, eles andavam por ali, então não tinha como penetrar a semente. A semente que cai à beira do caminho são justamente essas trilhas que eram pisadas frequentemente, se tornava um solo batido duro como concreto. Temos o solo pedregoso. O que era o solo pedregoso? Né? Algumas sementes caíam na pedra, não que o terreno fosse todo de pedra, mas aquele terreno eles aravam, passavam ali o arado com o boi, e mais ou menos a 20 centímetros o arado passa, mas abaixo desse 20 centímetros, a 30 centímetros mais ou menos, tinha uma camada de terra. E aí o que acontecia? Ele jogava ali a semente logo brotava, mas não tem raiz, e quando as raízes começavam a crescer, batiam na terra, né? E não tinham vida. E esse tipo de terreno enganava o semeador, o agricultor. Ele arava, achava que a terra era boa, plantava e logo morria, nascia e morria. A semente penetrava esse tipo de solo, mas as suas raízes se limitavam à parte superficial da terra. Cresciam rapidamente, davam folhas grandes, mas nunca chegavam a florescer, a dar frutos, pois quando o sol saía e a água some, ela morre, pois não tem raízes profundas. O Salmo 129, versículo 6, vai dizer que aqueles que não seguem a Deus, aqueles que seguem seus próprios corações, são como as plantas que nascem à beira do eirado, à beira do telhado, né? Tem um pouquinho de terra na beira do telhado, nasce uma plantinha, né? A gente já viu isso aí em várias casas. Elas nascem, rapidamente crescem, mas quando vem o sol, rapidamente se secam, porque não tem raízes, né? Essas são sementes que caem no terreno pedregoso. Ainda temos o solo infestado, né, de ervas daninhas. Ele também preparou ali o campo, mas a erva daninha é algo terrível, porque você limpa, né, passa lá o maquinário e tal, parece que está bonito o campo, e aí você vai, planta o trigo, mas o que acontece? A erva daninha ela tem raízes profundas e minúsculas sementes, e quanto mais você revolve a terra, mais vai sair sementes. E quando o agricultor planta ali o trigo, rapidamente a erva daninha cresce, porque não tem coisa que floresce mais ou cresce mais do que a erva daninha, e ela cresce e sufoca o trigo que foi plantado ali. Belo. E temos o solo fértil. O solo fértil, a semente que cai nesse solo consegue penetrar a terra a ponto de ficar fora do alcance dos pássaros, da terra batida e também do calor do solo. Trata-se de um solo puro, sem ervas daninhas e com espaço para o crescimento do trigo. Em todos os sentidos, é um solo preparado que produz uma colheita a 100 por 1. Não dá para a gente ver bem, mas esse é o semeador e os pássaros estão comendo a semente à beira do caminho, né, que está batido. Essa imagem é legal para a gente ter uma ideia melhor.
aqui é uma planta que nasce em meio às pedras, né? Mas ela não tem muita sorte de vida ali. Rapidamente ela se secará, porque não tem raízes. E aí, olha que interessante, uma pequena árvore que nasceu em cima de um telhado. Fantástico, ela cresceu, mas está fadada à morte, né? Porque não tem como ela está até meio ressecada e ela em breve morrerá, porque não tem raízes para chegar. Assim é todo aquele que não é nascido de Deus, né? Não tem raízes profundas, e às vezes são ervas daninhas que crescem muito e prejudicam a plantação, tá? A próxima dela, e esse aí é um terreno fértil, onde a semente cai e tem força para produzir. Muito bem. Alguns pontos a serem observados, irmãos, nessa palavra de Jesus. À primeira vista, é uma palavra simples, algo que no cotidiano da vida daqueles homens que pararam, daquela multidão que parou para ouvir Jesus, era o dia a dia deles. Era a maioria agricultores, né, que plantavam ali o seu trigo, o seu milho. E quando Jesus propõe essa parábola, ele sabia que todos conheciam. Jesus usava as coisas do cotidiano para trazer clareza para alguns e também dificultar o entendimento para outros. Primeiramente, percebemos que nada é falado sobre o semeador, né? A gente fica a pensar o que Jesus quis dizer com essa parábola do semeador. Na verdade, não temos muito a dizer do semeador. O semeador pode ser qualquer um. Como eu disse, era uma comunidade agrícola e todos ali eram semeadores, assim como nós, que também somos semeadores. Hoje saímos para semear pela manhã, né? E esperamos, jogamos ali sementes, esperamos que Deus faça germinar, né? Então, primeiramente percebemos que nada é falado sobre o semeador. Ele pode ser qualquer um. Outro ponto é sobre a semente. A gente vê que tem semente que cai na beira do caminho, tem semente que cai entre as pedras, tem semente que são sufocadas pelas ervas daninhas, e tem semente que cai em solo fértil. Entretanto, se trata da mesma semente. Não temos diferença de semente ali. Então, essa parábola não está falando de sementes. O objetivo não é esse. Mas o texto continua. É interessante na semente que não há diferença entre elas. Tanto a que produz sangue cru e a que foi comida pelos pássaros e sufocadas pelos espinhos são as mesmas, ambas iguais. Logo, apenas um tipo de semente. O que Jesus enfatiza nessa parábola é o tipo de solo. Esse faz toda a diferença, né? Jesus, ele conta essa história para aquela grande multidão para enfatizar o tipo de solo. É o que nós vamos falar agora. É uma história simples, mas que carece de explicação. Por isso que Jesus disse: considere atentamente como vocês estão ouvindo, né? Nós sabemos que Jesus multiplicou os pães, e a Bíblia fala sobre 5.000 homens. É uma grande multidão, sem contar mulheres e crianças. Então nós calculamos aí pelo menos 10.000 a 11.000 pessoas naquela grande multidão. E essa grande multidão que parou para ouvir Jesus também calcula que era mais ou menos por aí. A Bíblia relata que para ele fazer esse discurso, ele teve que entrar num barco e se afastar um pouco para que pudesse ver a multidão e que a multidão pudesse ouvi-lo, porque na beira do mar, e você um pouco adentro do mar, tudo que você fala, a brisa transmite, traz. Então Jesus se afasta e prega aquela grande multidão de 10.000 pessoas, mais ou menos, né? E ele fala sobre a semente e sobre as condições do solo para receber essa semente. O texto segue dizendo que seus discípulos o interpelaram a respeito do significado da parábola. E é interessante notar que somente os discípulos
que foram perguntar a respeito do significado. Daqueles 10.000, somente os discípulos foram perguntar. Olha que interessante. Notamos que talvez alguns também prestaram atenção, mas não tiveram a coragem de ir lá perguntar. Mas os seus discípulos ouviram, prestaram atenção e foram perguntar: Senhor, qual é o significado de tudo isso que disseste? E muitas vezes estamos aqui na casa de Deus, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, não entendemos certas coisas e não nos preocupamos também em perguntar o porquê daquilo, como é que funciona isso, né? E ficamos sem saber. Mais ou menos assim é também na nossa vida acadêmica, né? O professor estava explicando: olha, delta sobre tal e dividido por isso, né? O verbo to be, né? E aí nós não falamos nada, não perguntamos, não questionamos, estamos fadados a ficar sem saber. Por isso que temos que questionar, por isso que temos que querer saber o que acontece. Por isso que temos que estar aqui na escola dominical para aprender o beabá das coisas, né? Alguns se questionam e falam: nossa, eu estou na igreja há 30 anos, há 30 anos que eu venho na escola dominical, não preciso mais estudar. E o fato é, meus irmãos, se nós parássemos aqui e começássemos a fazer perguntas para cada um de nós aqui, nós não saberíamos responder. Então nós vemos que, na verdade, precisamos aprender. E pena do homem que acha que aprendeu tudo, né? Porque aí ele não tem mais condições de aprender. O fato é que nós somos constantes estudantes da palavra de Deus. E a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu estou falando desse texto aqui, irmãos, eu imagino quantas milhões de pessoas já pregaram sobre ele. Então, é interessante e importante ouvir o que se tem a dizer, e sobretudo sobre a palavra de Deus. Seus discípulos interpelaram sobre a verdade daquele acontecimento, mostrando assim interesse pela palavra de Deus. A isso Jesus diz: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas 8:10. E também vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado. Olha só, irmãos. Você tem algo de Deus? Amém? Amém. Amém. Temos que ter muito de Deus. Mas, Jesus fala: aquele que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então os discípulos ouviram atentamente a palavra de Deus. Os fariseus estavam ali também, ouviram, mas não questionaram, não entenderam, e até o que tinha foi tirado. Eles estavam condenados à condenação eterna. Na verdade, as parábolas de Jesus eram um juízo antecipado para aqueles que não ouviam, mas para os que ouviam era graça e misericórdia, né? Por isso, lá também Tiago diz que todo homem esteja pronto a ouvir, tardio para falar, né? Tardio para se irar, mas pronto para ouvir. O próprio Jesus nos fornece o significado dessa parábola. Lá em Lucas 8, continuando, versículo 11. Lucas 8, versículo 11, Jesus nos dá o significado da parábola. Vamos ler? Essa é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Por isso que a semente é a mesma para todo tipo de solo. O semeador, ele não tem autorização para mudar a semente.
né? Ele não pode plantar outra qualidade de semente, a não ser a que Jesus está pedindo para ele semear. Então a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caíram entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caíram em boa terra, esses são os que ouviram, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então Jesus nos dá a explicação. A semente é a palavra de Deus. O solo representa o coração dos homens. Então a parábola que Jesus está nos passando é falando do tipo de solo, é nos mostrando os corações dos homens, das mulheres, enfim, daqueles que ouvirão a palavra do Senhor, e dependendo do tipo de solo, a semente crescerá ou não. Dependendo do tipo do solo que está em seu coração, a semente florescerá, ou será sufocada, ou nascerá rapidamente, secará, ou frutificará para a eternidade, né? A semente é a palavra de Deus, o solo representa o coração. E os que estão juntos dos caminhos, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração. Lembra que o caminho, ele é seco, duro que nem concreto, né? Aquelas trilhas que estavam na beirada do campo. Assim é o coração de todo aquele homem obstinado que acha que pode se salvar por si mesmo, de todo aquele que acha que já é sábio aos seus próprios olhos. A esse não tem mais salvação, assim como aconteceu com os fariseus. Para esse, a palavra do Senhor é um enigma que ele não consegue decifrar. Mas para todo aquele que entende que o Senhor é o Salvador, que a semente é a palavra de Deus e que ela precisa brotar, ele tem que ouvir e ter um coração, um solo fértil, para que a palavra de Deus floresça e renda a 100 por 1. Então, pensou o que é isso, irmãos? Sabe o que é 100 por 1? Não é que ele vai plantar uma semente e vai dar 100 coisas. Por exemplo, uma abóbora, você planta uma semente de abóbora, uma semente dá umas 15, 20 abóboras. Quantas sementes tem dentro de uma abóbora? Muitas. Então, é infinito o número que daria uma semente. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: quanto você investiu para plantar? Quanto você pagou? Se você pagou R$1 na sua plantação, você vai ganhar 100. Se você gastou 1.000, você vai ganhar quanto? 100.000. Então, um lucro gigantesco. Aquele que tem um solo fértil. Agora, esse lucro é para esse mundo aqui? Não. É para a eternidade, né? É lá onde nós devemos guardar os nossos tesouros, como a palavra de Deus nos diz. Evidentemente que a parábola trata dos corações, solos em seu variado estado de preparação e se estão em condições adequadas para produzirem frutos ou não. Portanto, a lição dessa parábola de Jesus é a resposta de uma pessoa à palavra de Deus, né? Assim como aconteceu conosco, um garotinho que estamos aqui, e o irmão pregou, e naquele dia o semeador estava passando e jogou a semente, e a semente encontrou um solo fértil, e por isso que nós estamos aqui, né? Floresceu, e graças a Deus, no meu caso, há 24 anos, floresceu essa semente, né? Irmão Tenor, 45, né, irmão? 45 anos aí que floresceu essa semente, uma árvore frondosa. Só que infelizmente, irmãos, muitos que estiveram aqui
o semeador também passou. Caiu a semente no seu coração, no solo do seu coração, cresceu. Mas assim como aquele solo pedregoso, não teve raiz para permanecer. E hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Outras também caiu no seu coração a semente. Mas aí os cuidados com o mundo, as ervas daninhas do mundo tomaram conta do seu coração. E eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E hoje estão secos, como aquele caminho de terra batida. Depende da condição do coração dessa pessoa, e o fruto é a única evidência que ela ouviu a palavra corretamente. Não tem como nós avaliarmos o trabalho do semeador a não ser através do fruto. Uma caiu à beira do caminho, o fruto foi-se embora, né? Porque ela não germinou. A outra caiu no terreno pedregoso, nasceu rapidamente, mas morreu também rapidamente porque não tinha raiz e não deu fruto. A terceira nasceu entre as ervas daninhas, também cresceu, porém as ervas daninhas cresceu muito mais do que ela e sufocou, e também ela não teve tempo de frutificar. E aqui cai em terreno fértil, essa teve todo o tempo, cresceu, suas raízes cresceram, desenvolveu suas folhas e ela frutificou. Amém? Esse é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. A pratica. Essa é a diferença, irmãos. E é isso que Jesus quer falar para nós nessa parábola. E ainda encontramos algumas coisas aqui. Muitos abandonaram a tarefa do semeador. Infelizmente, atualmente, muitos e muitas denominações e igrejas não semeiam mais. Eles acham que o trabalho do semeador não é mais necessário. Em vez disso, vamos deixar o campo limpo, produzir show, para que atraiamos mais solos, mas não funciona dessa maneira. Ninguém está autorizado a tirar do trabalho do semeador. Outro ponto, muitos tentam mudar a semente. Se nós jogarmos outro tipo de semente, vamos jogar uma semente transgênica, não é? Hoje em dia, vamos jogar um milho transgenicamente modificado, porque aí as ervas daninhas não vai prejudicar. Nós vamos conseguir, mesmo com os prazeres do mundo, nós vamos conseguir enganar as ervas daninhas. Mas não funciona desse jeito. Ninguém está autorizado a mudar a semente, que é a palavra de Deus. Não podemos pregar uma palavra falsificada. As pessoas precisam ouvir e ouvir a verdade. Infelizmente, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos, assim como quem aqui tem comichão no ouvido, querendo ouvir coisas novas e não ouvir as parábolas de Jesus. Esses são aqueles que não entendem a palavra, que não param para ouvir, que não tem tempo. Não, eu estou correndo, eu estou agitado, não, trabalho, tenho que trabalhar, faculdade e inferno. Porque não parou para ouvir a Deus. Ouvimos falar aqui pela manhã sobre dinheiro, né? As pessoas vivem freneticamente atrás de dinheiro. E o que a palavra de Deus nos diz sobre o dinheiro? Que ele é a raiz de todos os males, irmãos. A nós crentes, Deus diz que nós estejamos satisfeitos com a nossa porção, arroz, tomada. Se o Senhor nos der comida, bebida, um lugar para morar, irmãos, não está bom? Agora, se Ele quiser dar mais que isso, amém. Mas se não der, amém também. Já está bom demais a porção acostumada. Então não podemos mudar a semente. Que nós possamos, queridos, cultivar o solo do nosso coração
para que toda a semente de Deus caia e produza 100 por 1 em nossas vidas espirituais. Amém? Que Deus abençoe cada um, que possamos ter compreendido essa parábola de Jesus, e já convido a todos ao terceiro sábado do mês continuarmos estudando as parábolas de Jesus, né? E que possamos também ser semeadores. Começamos a semear hoje, no fim do mês que vem semearemos de novo, e assim por diante em todos os meses deste ano. E se Deus quiser, creio que dentro da grande multidão que encontraremos, a semente encontrará a sua oferta. Amém? Que Deus abençoe.